Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. A gente vai falar de redes neurais. Cai um pouquinho na prova, não é complicado. Tá, eu vou explicar aqui da forma que cai para vocês, de uma forma bem simples e leve, tá bom? Entendam por redes neurais um tipo de algoritmo evoluído, tá? Tudo o que a gente explicou. Até agora você tem vários tipos de algoritmos. São algoritmos mais simples, ok? Quando você tem dados mais complexos, em que os padrões nesses dados são mais sutis. Só fazer um parêntese aqui. Você criar um modelo nada mais é do que, eu já expliquei para vocês, você passar dados para esse algoritmo e ter uma resposta, e essa resposta ela é obtida através de padrões e são aplicadas funções matemáticas e você encontra padrões nesses dados. Só que quando os dados são mais complexos, esses padrões são mais sutis, são mais difíceis de diferenciar um do outro. Então, o que ocorre? Você tem uma evolução, você tem um algoritmo de redes neurais e esse algoritmo, ele é um algoritmo mais complexo, tá? E o que ocorre com ele? É como se você tivesse uma bazuca, né? A gente ouve muito isso. Então, você usa uma bazuca para matar uma barata? Não, você não usa uma bazuca para matar uma barata. Como isso se aplica no universo do machine learning? Você tem esse algoritmo de redes neurais que é poderosíssimo, tá? E você não vai usar esse cara, por exemplo, não no dataset do Titanic, que é muito simples para te indicar se a pessoa morreu ou não e tem poucos dados. Então, quando você usa algoritmos de redes neurais, quando você tem uma carga maior, você tem datasets maiores e mais complexos, tá? E eu vou explicar para vocês agora como esse cara funciona. Então, vem aqui para os meus slides, vem aqui comigo. Então, aprendizado de redes neurais. Vamos lá, então. Importante essa imagem que vocês estão vendo aqui. Ela foi tirada do material oficial da Microsoft, tá bom? Então, olha só. Rede neural humana. Neurônios disparam em resposta a estímulos eletroquímicos quando disparado o sinal e passado para neurônios conectados. Então, você tem uma rede ali, você tem neurônios interligados e a rede neural artificial, que é o algoritmo de machine learning, né? Cada neurônio tem uma função que opera em um valor de entrada X, ou seja, opera ali na sua característica, na sua feature, é um peso. A função é encapsulada em uma função de ativação que determina se a saída deve ser passada. O que ele está querendo dizer com isso? Vamos ver no próximo slide. Então, olha só o exemplo do pinguim na imagem das características do pinguim que nós vimos lá na divisão dos algoritmos de machine learning. Como é que esse cara opera? São as features, ok? Esse algoritmo, ele tem vários nós. A gente pode entender aqui como vários computadores, vários clusters, tá? E aí, cada máquina é responsável por uma parte. Então, uma máquina é responsável pelo bico. Então, percebam aqui que a gente vai passar uma imagem de pinguim e a gente tem ali x1, x2, x3 e x4, que são as características do pinguim. Outra máquina é responsável pelo tamanho, outra máquina é responsável pela cor, outra máquina é responsável pela cor do rosto e assim por diante. Então, a gente passa uma foto, por exemplo, esses nós vão trabalhar independentemente uns dos outros e depois vão cruzar as respostas que vêm. Um exemplo legal para você. A gente sabe, e eu já comentei isso aqui, né? Que o cérebro humano, ele é dividido em partes e que cada região é responsável por determinada característica nossa. Então, assim, uma parte é responsável pela fala, outra parte pela coordenação motora, outra parte é pela visão e assim por diante, outra parte a do olfato, outra parte do tato, outra parte do paladar, né? Então, sabe aquele prato de comida que é feio, mas você gosta? Aquela comida que é feia, você olha, mas você já comeu. Você sabe que o gosto é bom e mesmo ela sendo feia, você gosta. Você come. Vou dar um exemplo, bife de fígado. Tem muita gente que não gosta da textura, né? Não gosta da textura do bife de fígado. Mas o bife de fígado, na minha opinião, é delicioso. Eu olho, a textura não é usual,
não é uma textura de carne, né? Mas eu como porque eu gosto do gosto. Então é como se a minha parte do cérebro que está vendo aquela comida e acha aquela comida feia, né? A parte da visão esteja falando assim: nossa, essa comida é feia, não coma. E o meu paladar me faz eu comer aquela comida. O que está acontecendo? Como eu aplico isso aqui em rede neural? É como se o meu nó, o meu cluster, né, responsável pela visão, estivesse avaliando a imagem. Nesse caso, ele está avaliando a comida. O nó ou o cluster responsável pelo paladar também está avaliando aquela comida. As respostas se contradizem. Um diz para comer, o outro diz para não comer. Só que quem tem mais peso nesse caso é o cluster responsável pelo paladar, porque é uma comida, então eu vou sentir o gosto. Então, no final, é ele que vale. É assim que funciona a rede neural. É bem legal, assim. Cada nó é responsável por uma parte ali das suas features. No final, combina-se a resposta de todos os nós. Como a gente está vendo aqui, ó, no final, né? Então, um nó deu uma resposta aqui que o pinguim é o 0, o outro diz que é o 1 e o outro diz que é o 2. Tá. Respectivamente aqui, ó, 0,2 de chance de ser esse pinguim, 0,7 de chances de ser esse do meio e 0,1 de chances de ser o pinguim número 2. Então, por pesos, ele avaliou que o pinguim número 1 é o certo, tá bom? E aí, o que eu tenho a falar para vocês aqui de ambiente real e de vida real? As redes neurais. Pessoal, como eu já falei anteriormente, elas formam um algoritmo muito poderoso. E os algoritmos, eles precisam de tempo, de treino. O que eu falei para vocês, de vocês entrarem com dados para gerar o modelo, treinando esse algoritmo, isso requer tempo, tá bom? E dependendo do número de dados, dependendo do tamanho do seu dataset, isso requer mais tempo ainda. Há algoritmos que ficam treinando 3, 4, 5 dias, tá bom? Esse tempo de treino, ele é cobrado de você quanto mais tempo você treina. No caso da Azure, por exemplo, em que a máquina não é sua, né? Você está usando uma máquina da Microsoft, está usando o algoritmo que está lá pronto, só está enviando os datasets e está usando todos os recursos dele da Microsoft, né? Então, um algoritmo de redes neurais, para ele ser melhor, ele tem que treinar mais, porque ele tem nodes ali dentro, ele tem nós, né? Então, você não vai aplicar um algoritmo caro desse para treinar um dataset mais simples. Você não vai usar em um algoritmo de regressão, por exemplo, para prever preço de casa se o seu dataset é simples. Simples assim. Você vai usar um de classificação que está lá pronto para predizer classes 1 ou não, 1 ou 0, sim ou não, está verdadeiro ou falso, e assim por diante. Você não vai colocar redes neurais, que é extremamente caro para fazer isso. Não vai valer a pena, tá bom? Então, espero que tenha entendido as redes neurais. Mais uma vez, você pode usar esse tipo de algoritmo para resolver qualquer problema, inclusive os que a gente já falou anteriormente, mas você vai ter que ver caso a caso, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço e até lá!